Olá, nono ano, estamos aqui na nossa aula de produção textual. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade que foi da semana passada e nós iremos conhecer um gênero novo, certo? É um gênero que já é conhecido de vocês, só que a gente vai revisar ele e vamos ver que é o que o nosso material está trazendo, ok? Então, vamos aqui. Nono ano. Então, a gente tem que fazer a correção aqui, né, da unidade 11, capítulo 2, o artigo de divulgação científica, que foi justamente o que nós estudamos na aula passada, né? Então, vamos lá. Então, a gente viu que é um artigo um texto que vai divulgar as teorias científicas, as descobertas. Então, vamos aqui. A computação gráfica e prototipagem rápida dinamizam e aprimoram cirurgias complexas, né? Então, vamos ver o que é isso. O que é a pesquisa? Você já imaginou que uma cirurgia de reconstrução facial poderia ser muito mais simples se o cirurgião tivesse em mãos uma réplica exata do crânio do paciente, no qual pudesse ensaiar todos os procedimentos? E se, além disso, ele pudesse modelar com antecedência uma prótese exclusiva para aquele caso e se encaixasse perfeitamente nos ossos da face? Então, gente, o que é que a pesquisa está colocando, né? Em casos de cirurgias complexas, principalmente as cirurgias plásticas, né, em que a gente vai colocar uma prótese, então a computação gráfica e a prototipagem, elas poderiam ajudar e muito nessas cirurgias. Por quê? Como a gente tem aqui nessas perguntas. O médico, antes de fazer a cirurgia, ele teria em mãos o protótipo, né, da parte que ele poderia fazer, né, justamente para quando na hora da cirurgia ele fazer algo que se encaixasse perfeitamente no paciente. Pensando nessas questões, os pesquisadores da Divisão de Desenvolvimento de Produtos e do Centro da Tecnologia da Informação, Renato Ascher, né, o CTI, anteriormente denominado Centro de Pesquisa Renato Ascher, que é o CENPRA, criaram em 2001 um projeto de prototipagem rápida da medicina, o PROMED, visando facilitar o planejamento de cirurgias complexas com o auxílio da computação gráfica e prototipagem rápida. O CTI é uma das unidades de pesquisa tecnológica e de inovação, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, localizado em Campinas, São Paulo. O projeto PROMED oferece, em conjunto de soluções inovadoras, modelos virtuais tridimensionais e protótipos de partes do corpo, modelos de próteses e moldes para a confecção de próteses exclusivas, né? Então, isso aí seria no caso das cirurgias plásticas, né? Ele já fazer aí o molde e o protótipo para tudo isso aí. O modelo virtual é uma representação computadorizada de determinadas partes do corpo do paciente, de dados obtidos em tomografias e ressonâncias magnéticas, é possível a geração de imagens com estruturas e proporções fiéis à realidade, com o emprego de software desenvolvido pela equipe do PROMED para o tratamento de imagens médicas. O cirurgião pode observar o modelo por diversos ângulos, fazer cortes e medidas e separar objetos de interesse, eliminar os tecidos para analisar apenas os ossos, como por exemplo. Esse recurso possibilita um diagnóstico preciso e claro da visualização da situação clínica do paciente, né? Então, o protótipo permite que o cirurgião tenha em suas mãos uma cópia perfeita da estrutura interna que vai operar, né? Então, ele tem como utilizar tudo isso aí, né? Olhar a questão de tamanho, a fixação de telas e pinos, né? Se o caso exigir uma prótese, o cirurgião pode ensaiar a colocação do passo a passo dessa prótese, né? O projeto PROMED estendeu suas fronteiras além da medicina, tem uns trabalhos, né, de cooperação com o Museu Nacional do Rio de Janeiro e outros mais, como a Fiocruz. Nesses casos da computação gráfica, a prototipagem rápida é usada para criar modelos virtuais de protótipos fósseis e múmias, né? Por exemplo, se eu quisesse ver como era o rosto de um faraó, né, e tudo mais, eles poderiam recapitular e fazer dentro de uma computação gráfica e chegar, né, aí um modelo aproximado desse tipo de pessoa, né? Ou mesmo uma cirurgia plástica, ele poderia já ter, ok? Então vamos à nossa atividade. O que o artigo que você acabou de
lê, ele divulga, né? Ele vai divulgar a criação do projeto da prototipagem na medicina, que tem como objetivo facilitar o planejamento de cirurgias complexas com o auxílio da computação gráfica e da prototipagem rápida. Que benefícios o projeto vai trazer para a medicina? Né? Eles são inúmeros os benefícios, pois os médicos poderão visualizar uma parte idêntica à parte do corpo do paciente que irá operar, o que permite o planejamento da cirurgia com muito mais precisão e certeza. O profissional ainda poderá treinar para a cirurgia que irá realizar, sendo mais assertivo, né? Ele vai fazer uma prótese realmente certa ao molde do paciente. É possível também conseguir um diagnóstico da situação clínica do paciente. Terceira questão, como é possível o virtual de uma parte do corpo do paciente, né? Por meio de dados de exame de ressonância magnética e também as imagens geradas por tomografias, né? O emprego de um software que vai dar um modelo de vários ângulos, ok? Quarta questão, de que forma o projeto ProMed pode contribuir para a conservação de números e fósseis valiosos para a divulgação do conhecimento? Né? Porque por meio da computação gráfica, a prototipagem rápida pode ser criados modelos virtuais de fósseis e múmias, que podem ser transportados de um lugar para outro, manuseados e analisados por várias pessoas, o que contribui para a difusão do conhecimento sem colocar em risco o objeto original. Beleza? Então, com base nessa correção, nessa atividade, né, vocês também já fizeram a produção do texto, né, que o tio explicou na semana passada como deveria ser feito, e agora a gente vai fazer o estudo, ok, de um novo gênero que nós iremos estudar aqui para o 9º ano, certo? Então vamos lá. Na nossa aula de produção de hoje, 9º ano, nós iremos estudar, né, já na unidade 9, capítulo 1, um gênero entrevista, né? Um gênero conhecido da gente, um gênero que já foi trabalhado por nós. Então, aqui o que nós temos é a entrevista oral, que para determinados empregos, determinadas ocasiões, de você realmente assumir cargos, geralmente a entrevista ela faz parte do nosso dia a dia, que é justamente você responder aí a perguntas que serão feitas a você, para ver se você se enquadra dentro de um cargo, né? Ou até mesmo no meio da rua você responder a uma entrevista, né, para um programa e tudo mais. Então, uma entrevista, ela geralmente é moldada dentro de uma temática, né, e seguido da perguntas com respostas. Então, vamos lá. As características da entrevista, né, uma entrevista é uma conversa ou um diálogo, né, entre duas pessoas, né. O entrevistador é quem vai fazer as perguntas, o entrevistado é quem responde essas perguntas. Então, para mim ter aí uma entrevista, né, esse diálogo, essa conversa, eu preciso geralmente desses dois elementos. O terceiro seria o tema, né? Eu vou ter o tema e as duas pessoas. Uma pessoa que vai entrevistar e o outro que vai ser o entrevistado, ou seja, um vai perguntar e o outro vai responder, ok? O objetivo principal é extrair informações e declarações para esclarecer um determinado assunto ou um determinado tema. Conforme a pessoa for dando suas respostas, a gente vai montar aí ver o posicionamento dela. Esse tipo é um tipo de gêneros textuais que é muito utilizado para a construção de matérias, tanto de jornais, revistas, rádios e TV, né? Porque eu vou ter essa aproximação com a população e ver a opinião das pessoas, né? Uma outra variação são as entrevistas de emprego, como eu comecei a falar, né? A entrevista psicológica, né? Que justamente os psicólogos nas suas consultas, eles fazem realmente entrevistas, ele vai conversar com você e à medida das suas respostas, ele vai vendo como é que você está, né? E dando aí a sua medicação ou o seu tratamento, né? E por meio do conhecimentos adquiridos em uma entrevista, é possível criar conteúdos informativos e educativos, porque isso aí é com base nas respostas que vão ser dadas, ok? Qual é a estrutura que nós vamos ter do gênero entrevista, né?
Então, a gente vai ter a manchete ou título, né? Com o objetivo de despertar o interesse do público espectador. Esse costuma vir acompanhado de uma frase de efeito, né? Que justamente é o tema. A apresentação, geralmente no primeiro parágrafo, você vai dizer quem é que você está recebendo aí como entrevistado, quais são os dados do entrevistado, né? O nome, a capacitação profissional, muitas vezes é uma entrevista temática, né? Então a gente leva um profissional para responder as perguntas com maior precisão. Por exemplo, a gente está passando por um momento de pandemia, nada melhor do que um médico, um enfermeiro para passar informações sobre o coronavírus, né? Então, é basicamente isso. A apresentação é o primeiro parágrafo e eu vou dizer quem eu estou entrevistando, quais são os seus dados. Depois vem a sequência de pergunta e resposta, ou seja, o discurso propriamente dito, né? Sempre o repórter, anteriormente, ele vai fazer todas as perguntas e se for uma entrevista de cunho escrito, né? Geralmente ele vai anotando as respostas que o entrevistado vai dando, ou ele pode gravar aí todas as respostas e depois fazer a transcrição, ok? Então, por isso existe o checklist da entrevista, que é justamente essa forma que a gente pode criar aí uma matéria, né? Ou realmente a parte da entrevista. A gente faz a do tema ou da pauta, ou seja, nós iremos definir qual é o tema que nós iremos fazer a entrevista e depois disso a gente vai escolher um entrevistado, né, com base nessa temática, certo? Então é procurar a pessoa realmente indicada com conhecimento enriquecedor do tema que você vai colocar e levar para a discussão, né? Geralmente especialistas dependendo da pauta a ser escolhida ou do tema a ser escolhido. O roteiro, né, que é justamente a estrutura norteadora em que o entrevistador vai utilizar durante a entrevista. Ou seja, ele pode fazer já as perguntas que serão necessárias, né, de base para fazer a entrevista, né, como se fosse um guia que ele vai colocar no papel já as perguntas, né, para fazer aí para o entrevistado. Transcrição e título, né, que é justamente o que eu acabei de explicar. Após a conversa, após a entrevista, ou durante a entrevista ele pode já ir anotando as respostas, né? Ou então ele pode aí de uma certa forma ter gravado toda a entrevista e depois ele vai anotar quais foram as respostas, né? O que ele não é de essencial que nessa transcrição ele siga tudo aquilo que foi dito, ok? E a revisão, que é justamente na parte final ele olhar tudo aí que foi escrito para poder ser divulgado. Certo? Então, gente, nós temos como estrutura básica esse gênero, certo? Agora nós iremos ver aqui que o nosso material, ele vai trazer, certo? Então, a gente vai seguir aqui, ok? Então, vocês vão dar uma olhadinha no material de vocês, beleza? E vocês poderão dar uma olhada e vocês vão ver a atividade, ok? Que vai ser proposta para vocês e em seguida, tanto na parte do texto, que vocês vão ler e responder as questões, ele pede que vocês façam uma produção, né? Então, na produção, ele vai pedir que vocês montem aí uma entrevista em que vocês vão selecionar um tema da escolha de vocês, né? E vocês vão montar a pergunta e resposta dentro dessa entrevista. Vocês podem entrevistar uma pessoa, né? E vocês fazerem toda essa estrutura aqui que o tio disse agora, né? Escolhe qual é o tema, escolhe a pessoa que pode responder as perguntas que vocês irão fazer, certo? Então, você peça autorização à pessoa, porque você vai escrever o seu texto, né? Então, você vai fazer as perguntas e anotar a resposta dela. Ok? Então, você vai escrever o seu tema e vai montar aí a sua entrevista, ok? Então, você vai montar o seu texto no seu caderno. Não esquece de botar o título da sua entrevista, ok? E em seguida, pergunta e resposta com o que for perguntado, que você escolheu como pergunta e a resposta do seu entrevistado, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. 9º ano,
Beleza? Então, vocês seguem aí a estrutura, ok? Olha direitinho aí no material e faz as atividades e até a nossa próxima aula, ok?